Olá, estamos aqui para mais uma edição do Pergunta Cheque. Vai lá, Salah. E licença a vocês, nossos telespectadores, agradecer, o canal tá bombando, tá crescendo, muito obrigado. E a gente quer semear, porque a gente entende que é uma semente. A gente vai abrir um espaço no nosso projeto para falarmos sobre missões, homens de Deus que estão no campo missionário, então a gente vai falar sobre isso. E a gente quer falar aqui dos pastores missionários, homens de Deus que estão no campo, o pastor Alex Augusto Damasceno e sua esposa Suana Damasceno. Eles estão localizados na Índia, na cidade de Gutur. A gente tem também o pastor Marcelo Damásio Pereira e sua esposa Marli Ivone. Eles estão na Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh. Esse trabalho de missões é muito importante. Graça e paz a todos, nossa saudação em Cristo. Eu me chamo Marcelo Damásio Pereira, sou diretor da Associação SCP, Socorrendo Cristãos Perseguidos, com sede em Pomerode, Santa Catarina, e há quase 9 anos nós temos trabalhado no sentido de captar recursos através da Igreja Brasileira e de diamantes da obra missionária, também em outros países, para que nós possamos enviar ao campo missionário transcultural, especialmente na Ásia e na África. Os primeiros países que nós começamos nosso trabalho foi Índia e Paquistão, depois seguimos ao Nepal, Bangladesh, hoje também temos a Tailândia e a Turquia, no lado asiático, na África, Moçambique, o país do Togo, e aqui na América do Sul nós temos o Brasil, com o nosso projeto da SCP Kids, um projeto de evangelização de crianças, e também temos um apoio a missionários no Acre, na Paraíba e também nos países vizinhos da Bolívia e do Peru. O nosso objetivo principal é o evangelismo de crianças e também trabalhos sociais, trabalhos de educação, assistência médica, compra de equipamentos, furação de poços de água, especialmente na Ásia, né? Também já furamos em Moçambique, na África. Então nós somos uma ponte entre a igreja brasileira e o campo missionário transcultural. Nós temos trabalhado com afinco para que a igreja, principalmente a igreja que sofre perseguição, ela seja amparada de alguma forma. Nós temos atuado de uma maneira que o reino de Deus possa ser conhecido dentro dessas nações e as famílias cristãs que necessitam de apoio, os obreiros, os pastores, eles tenham algum tipo de suporte. Nós também treinamos obreiros, nós temos a Escola de Missões, uma parceria com a Igreja Missionária Batista da Amazônia, a IBMA, um projeto que está já em andamento, uma escola online com duração de 1 ano e que também tem a parte prática uma vez por ano, né? Então a SCP ela tem atuado de uma maneira que tem trazido esperança, alívio no meio da perseguição, tem trazido dignidade, tem trazido alegria para as crianças e tem apresentado, através das nossas ações, através do nosso trabalho, o amor de Deus, principalmente para as crianças, depois para os seus pais, para as famílias, para as comunidades onde nós temos atuado. Eu convido você a acessar o nosso Instagram, @SCPBrasil, nossa página no Facebook, Associação SCP, nosso canal no YouTube, Associação SCP, e também o nosso site, www.associaçãoscp.com.br. Você pode também nos chamar no WhatsApp, DDD 47, telefone 999 45 5687. Vai ser um prazer receber o seu apoio, receber a sua semente, para que possamos fazer mais e mais rápido, porque a volta de Cristo se aproxima. E conforme Mateus 24:14, quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Então, quanto mais rápido nós fizermos algo em prol do reino de Deus, especialmente no meio de um contexto onde mais de 3 bilhões de pessoas não conhecem a Cristo, mais rapidamente Jesus vai voltar. Que Deus abençoe a sua vida, eu conto com você, um forte abraço. E temos também aqui o pastor Frederico Silva e sua esposa Darleide Silva e sua filha Fabiane. Eles estão na Croácia, na Europa, leste europeu. Vamos estar aqui hoje com um convidado, o pastor Bruno Sobreira.
É com muita alegria, com muito prazer que o PX recebe aqui em nossa casa. Pastor Bruno, muito bem-vindo. Fique à vontade entre nós. Você não é Espírito Santo, não, mas fique à vontade entre nós. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Obrigado, Lele. Obrigado pelo convite. E para mim estar aqui é uma honra poder estar com vocês, já, tá? né? É que nós fizemos uma live, né, muito recente, aí. mas me sinto muito à vontade, me sinto muito confortável estando aqui com vocês. E é um prazer poder ajudar nesse lindo projeto que está mudando e revolucionando a vida de muitas pessoas. Amém. Essa é nova para mim. Glória a Deus. A gente vai falar, né, de um personagem bíblico e o título é De Trapaceiro a Patriarca. E aí, Bruno, a gente vai falar sobre quem, cara? Jacó. Aquele que segurou o anjo? Aquele que lutou com o anjo. E essa é uma história que reflete muito a nossa imagem, na verdade. Porque nós tínhamos um trapaceiro também dentro de nós. E Deus fez com que a gente herdasse essa promessa. E vai ser bem interessante a gente falar disso. Glória aqui. a Deus. Vai ser muito legal. Então fala já para quem está em casa, para quem não conhece muito a Bíblia, não é muito fã, né, de EBD. Quem é Jacó, pastor? Jacó, ele acaba sendo um dos patriarcas, né? Que vem de Abraão, Isaac e Jacó. É uma linha patriarcal que eles vêm descendo debaixo de uma promessa que Deus fez na vida de Abraão. Que a descendência dele seria como as areias da praia, como as estrelas do céu. E acabou na vida de Isaac e de Jacó essa sequência de promessa dando continuidade. Só que aí teve umas linhas que fugiram um pouco, mas nós vamos conseguir conectar elas aqui dentro dessa promessa que Deus fez a Abraão, que acabou sendo esses três lindos patriarcas da Bíblia Sagrada, Abraão, Isaac e Jacó, representando três elementos fundamentais dentro da Bíblia, tanto para o povo judeu e tanto para nós os cristãos também. Jacó, alguns conhecem um pouco a história de Jacó por causa da musiquinha, né? Jacó segurou o anjo. Mas a gente não, às vezes a gente não para estudar como tudo começou, né? Então, fala um pouquinho, pastor, aquela briga lá no ventre, porque a Bíblia diz que ali já foi definido que ele ia ser maior que o irmão. Isso. Ali é um conceito judaico que ele acaba tendo uma aplicação que, sobre todo o nascimento de criança. O judeu, ele não dá um nome a uma criança devido ao gosto do pai ou entretenimento da mãe. Não. Ele dá um nome a um filho, a um acontecimento exatamente na hora do seu nascimento. Como Icabod ou Icabod, a glória que se foi quando a arca foi tomada pelos filisteus. Então, até o nome do menino, né, do filho do João Batista, que foi revelado. Então, são acontecimentos na hora do nascimento ou através de uma revelação divina ou através de sonhos. Então, esse nome dado a ele, Jacó, foi exatamente dado por essa guerra que havia dentro do ventre, que era a barriga se mexendo, né? A barriga da mulher se mexendo ali, ela sentia várias dores, e foi quando a palavra veio: você tem 2 nações em teu ventre, e o maior servirá ao menor. Só que o pai e a mãe não sabem quem vai ser o maior ou o menor. Quem sabe é Deus. Ele falou: o maior vai servir o menor, mas quem sabe quem é o maior? Quem sabe quem é o menor? Segundo a cultura judaica, o maior seria o que nascesse primeiro. O primogênito. Então, no caso, era para ser Abraão, Isaac e Esaú. Não Abraão, Isaac e Jacó. E nós vamos descobrir hoje por que teve essa mudança. Por que teve essa alteração entre ser Esaú e ser Jacó? Porque no meio da caminhada ali é o que muitas vezes nós fazemos. Nós abrimos mãos das grandes promessas que Deus tem na nossa vida. O nascimento de Jacó está em Gênesis capítulo 26, versículos 21 a 28. E Deus determina isso que você acabou de falar em Gênesis 25, 23. Já foi determinado. Jacó precisava tomar aquela atitude que ele tomou, porque já estava determinado por Deus. Tem a ver com o tempo determinado por Deus, você burlar, pular, não aceitar, não esperar o tempo determinado por Deus. Tem a ver com isso? Tem a ver no sentido de que eu não sei. Se a mãe ou o pai de Jacó não tivesse falar, você tem uma promessa já sobre a tua vida, fique tranquilo, que o maior vai te servir. Só que uma criança não sabe. Quando essa promessa foi feita, Abraão não tinha uma consciência com um poder de concepção formado. Ele era apenas um feto na barriga da mãe. Jacó. Ele era apenas um feto, ele não era uma criança assim, poxa, eu tenho uma promessa na minha vida. Ninguém nasce sabendo que está debaixo de uma promessa. Uma criança é doutrinada, é ensinada a partir daquele ponto que ela conhece as promessas bíblicas e conhece uma profecia que tem sobre a vida dela, ela pode caminhar de encontro a isso ou escolher seguir o seu próprio caminho. Por quê? Quem sabia dessa promessa? A mãe, porque ela que falou que não aguento mais, né? As crianças estão brigando aqui no meu ventre. Você entende? Então, quem sabia dessa promessa tinha a obrigação de ensiná-los.
de doutrinar as crianças naquilo ali. Mas, já pensou agora, Esaú, aquele que saiu primeiro, que era para ser o dono da promessa, perder a promessa porque Deus fez uma promessa para uma outra pessoa? Parece que fica um pouco confusa essa história, porque é como se Deus tivesse abençoado a vida de um trapaceiro. Mas Jacó não mentiu, ele não enganou, não vamos conhecer nessa história todinha que ele fez um monte de coisa errada. E como assim, mesmo assim, Deus abençoou a vida dele? Deus não abençoou somente a vida dele, porque se nós olharmos dentro de uma linha, Jacó está doido querendo o quê? Ser abençoado. Tudo que ele quer na vida dele é ser abençoado. Só que os caminhos que ele está tomando é o quê? Caminhos errados. E ainda mais sendo orientado pela mãe. A Bíblia diz que a própria mãe ouviu uma conversa entre Isaac e Esaú e foi correndo para o filho e falou: eu escutei seu pai conversando com seu filho assim, faz isso, isso, isso. Ele foi orientado pela mãe. Quem deveria ter dado uma orientação boa está dando uma orientação completamente errada. É a característica dos lares brasileiros, onde os filhos estão crescendo completamente sem uma paternidade dentro da própria casa. Eles estão começando a olhar pelo lado de fora porque o pai e a mãe não estão conseguindo trazer uma linha que faça com que eles sejam inspirados naquela linha. Agora o menino está crescendo, sendo orientado pela mãe a enganar, a mentir. Então quem é pior? Para levar vantagem, né? Exatamente. Quem é pior? Mas isso tudo existe por causa de quê? O próprio texto vai dizer que Jacó era amado mais pela mãe e Esaú era queridinho do pai. Olha que lar totalmente desestruturado. É uma família disfuncional, né? Mas aí, pastor, o que eu vejo? Jacó recebeu um nome, conforme a situação, né, como o senhor bem colocou. Imagina agora esse menino, criança. Vamos jogar bola? Vamos. Não chama Jacó não, porque ele é trapaceiro. Vamos bater figurinha? Vamos, mas Jacó rouba, não chama ele não. Esse menino foi rotulado por um nome, levou um rótulo. A vida toda ele foi considerado pelos coleguinhas. Como você falou, ele era uma criança. Ele nem sabia dessa promessa, talvez. E aí o menino, não, vamos brincar, todo mundo chama Esaú, mas Jacó não chama não, porque ele vai roubar, ele é trapaceiro. E aí, por isso que ele queria tanto uma bênção, porque ele estava cansado de ser rotulado como um trapaceiro. E, de fato, o assumiu por causa da mãe. Então, às vezes, a gente rotula pessoas, ou até nossos filhos, é um mentiroso, puxou o pai, vai ser descarado. E aí a gente os filhos vivem uma vida frustrada querendo provar que não são isso. E Jacó, tanto que, quando a gente vai mais pra frente ver, né? Ele comprou a primogenitura do irmão dele, mas não tinha valor nenhum. Ele só queria estar em algum lugar, sentir. Isso aí. Ele queria se sentir amado. A maioria dos filhos tem essa questão. Eu tava conversando com um diácono da nossa igreja e ele falou que cresceu percebendo isso na família dele. Só que depois ele entendeu porque o irmão dele mais velho tinha uma tendência a já ir pro crime. E a mãe dava uma atenção maior àquela criança, acabando esquecendo dele. E acabou, quem foi pro crime foi ele. Ele que acabou se tornando o que a mãe estava protegendo o outro. O que faltou na vida dele foi tanto colocado na vida do outro que ele se tornou aquilo que a mãe estava protegendo. Então, esse amor paterno entre pai e mãe, ele deve ser distribuído de uma forma muito homogênea entre todos. Inteligente, né, cara? Ele não tem que ter uma classe diferente. Eu amo mais esse aqui porque ele tem que me oferecer. Porque Isaac amava Esaú, sim. E a Bíblia diz que ele amava a Esaú por causa da caça que ele trazia. Pelo que ele tinha para oferecer. Não era nem por ser filho. Então, o amor de um pai não tem que ser pelo que o filho tem para dar. Tem que ser pelo que o filho é. E Jacó era amado pela mãe porque era um menino mais pacato, um menino mais tímido, mais caseiro, tanto que cozinhava em casa, enquanto o outro era perito em caça. E falar em perito em caça, foi aqui que aconteceu o maior desastre, onde Esaú perdeu a bênção. Porque foi exatamente aqui. Ele chegou completamente cansado da caça, não tinha apanhado nada, e quando ele chega em casa, ele vê aquele guisado no prato do irmão. Ele fala, que coisa deliciosa. O que a mente dele faz? Dá isso pra mim. Jacó já, opa... Minha oportunidade. Agora aqui nós vemos duas pessoas. Uma pessoa que está tomando uma decisão completamente errada por causa do cansaço e da frustração, que ele não foi feliz na caça, então a cabeça dele não tá boa, o corpo dele não tá bom, e ele olha uma oportunidade de adquirir algo e fala assim, opa, peraí, vou pegar esse guisado. Só que o irmão vê o outro cansado e fala que é uma oportunidade agora de eu ganhar alguma coisa em cima de quem? Você que tá cansado. Isso me lembrou algo, eu me lembro uma vez que eu parei na caminhada, eu fiquei completamente parado dentro de casa, fiquei 2 anos parado. Na próxima semana que eu tava em casa, foi um amigo meu que ia na igreja junto comigo e falou, rapaz, dá suas roupas pra mim. Eu falei, por que não? Porque você não tá indo mais pra igreja, você não vai precisar usar mais. Eu falei, pode pegar, pode escolher o que quiser, pode levar. Porque eu vi aquilo e falei, cara, ele não tá preocupado comigo em si, tá preocupado em tirar vantagem da minha fraqueza ou da minha fragilidade. Foi o que Jacó fez. Jacó tá aproveitando a fragilidade do irmão emocional e psicológico que não deu nada, voltou frustrado pra casa, com fome, e ele faz o quê? Agora é minha vez. Mas só que o pior foi ele ter rejeitado a promessa. Porque Esaú sabia que a promessa estava sobre a vida dele.
Ele fala, e a própria Bíblia diz, e Esaú rejeitou a promessa. Foi o que eu estava falando com você dentro do carro. Do povo hebreu naquela época, né? Do povo de Israel. Perfeitamente, que eu fiz uma pergunta para ele, falei, o que lança o homem no inferno? É a rejeição daquilo que Deus pode dar, né? Do presente que é a salvação, né? Será que o pecado tem o poder de nos lançar no inferno? Claro que não. Se o pecado tivesse o poder de nos lançar no inferno, Todos nós nós diríamos que a estávamos. graça ela é fraca. A graça é limitada. Mas o que me lança no inferno? É rejeitar exatamente aquilo que me livra dele. Então Esaú rejeitou aquilo que livraria ele de todos os males. Foi isso que aconteceu na vida dele. Não é que ele perdeu a bênção, é que ele rejeitou, ele lançou fora, ele trocou por um prato de lentilha. Eu acho que nessa facilidade, né? E é muito bom a gente ter cuidado com o dia do cansaço, o dia da frustração, que o cara era perito. O cara era bom naquilo. Então, às vezes, a gente é tão bom naquilo que a gente não aceita perder. Cuidado com esse dia, que esse dia pode chegar e a gente vê que ele não estava pronto para ser. Como é que eu vou, né? Vou botar um homem desse para ser líder? Um homem que se vende fácil. Então, ele provou ali que, de fato, Deus não fez a escolha errada. Que Jacó era a melhor escolha. Porque Jacó, apesar de tudo, a gente vai ver no final, o cara refez o caminho dele. Ele refez, ele se analisou a sua história, tomou um novo rumo e mudou. Mas o que é interessante é que são dois pontos muito interessantes, porque esse ponto do maior servirá ao menor já está fazendo uma profecia à própria pessoa de Cristo. Já está apontando para Cristo, que está lavando o pé dos discípulos, sendo o maior, está servindo entre eles. O maior que serve, né? Você está entendendo? Então, independente, em outro ponto agora nosso, qual o problema do meu irmão crescer? Se a promessa está aí, mesmo ele sendo grande, ele vai ter que me servir. Estava determinado já por Deus, né? O problema é que ninguém quer ser pequeno. O problema é que todo mundo quer ser grande. Independente se está nos planos de Deus ou não. Plano de Deus em segundo plano e eu quero ser grande, mesmo que esse grande eu tenha que servir o menor. Essa cegueira. Porque a gente tem de ideia de querer ser grande, grande. mandar, né? É o poder da grandeza, ela tem ocultado muitas coisas e tem feito as pessoas perderem grandes promessas. Porque se o maior serviria o menor, cara, eu quero que você cresça mesmo. Porque quanto mais você crescer, mais servido eu estarei. Uma lógica inteligente seria isso. Você tá entendendo? Sóbria. Seria isso aí, né? O pecado tira a sobriedade do homem. Só que eu prefiro ser um grande desorientado do que ser um pequeno que está servindo. As pessoas preferem essas questões. Eu prefiro ser um grande que estou desorientado, doido por aí, do que ser um pequenininho que está sendo servido por ele. As pessoas estão perdendo a noção de que, cara, eu posso ser cuidado por alguém maior do que eu. Eu posso ser protegido por alguém mais forte do que eu. Isso me remete aqui, os missionários são pequenos homens que deixaram sonhos, realizações pessoais, mas eles estão sendo servidos lá por Deus, que é muito maior que eles, por empresários ricos. Remete a isso aqui que a gente falou, esses missionários, cara. Você entende? Remete perfeitamente. É muito difícil entender. E a gente vai ver também mais na frente que Esaú, ele fica rico também. Ele não é tão miserável, pobre, cego e nu. O Esaú vai ter posses, vai ter homens a seu serviço. Então, assim, não é que Deus abandonou. Mas eu lembro muito, a gente estudando sobre isso, sobre Judas. Alguém tinha que trair, mas teve que ser Judas, porque foi ele que tinha um coração fraco. Né? Deus ia morrer na cruz de qualquer jeito. Jesus ia morrer na cruz de qualquer jeito. Então, assim, Deus precisava cumprir sua promessa ali. Tanto faz com Esaú como com Jacó, independente. Mas o Esaú, infelizmente, mostrou que não valorizava essas coisas. E a gente, eu enfocando hoje, conversando com o pastor Bruno, o preço que Jacó pagou, cara, as consequências dessa escolha, porque já estava determinado por Deus, ia acontecer. Só que ele fez o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho dele. Adiantou o Mas processo. esse jeitinho, cara, ele custou caro. E aí ele sai fugitivo. Vamos lá para a parte que ele foge, pastor. Tá esquentando. E aí, pastor? Porque exatamente essa fuga dele, ele já sabia que ia dar ruim. Não tinha como aquele ali dar certo. Quando a mãe dele orienta ele fala, mãe, é perigoso meu pai me pegar e me amaldiçoar em vez de me abençoar. Ela, que caia sobre mim essa maldição. Somente faça o que eu estou te falando. Olha, o sonho dessa mulher era de ver o filho bem. Entregou a Mas só que havia uma guerra dentro dessa casa que precisava ser curada. E toda essa guerra está acontecendo exatamente porque o pai está ficando cego. Um homem sem visão, ele não consegue conduzir a casa dele. O homem sem visão, ele é um perigo. Em vez de ele ser uma bênção, ele acaba sendo uma maldição. O homem não pode perder a visão, porque a visão ela é o passo que vai para o cumprimento de uma missão. Essa promessa estava sobre a vida de Abraão, que resvaleceu sobre a vida de Isaac, que seria seguida pelas descendências dele. Então não havia filho preferido. Quem fez isso foram os pais. Foi o pai que colocou o preferidinho ali e o outro preferido ali. Não foram... Havia uma guerra instalada, né? Uma
corrida instalada nessa família, né? É aquele amor desestabilizado de ambos, que começou a acontecer tudo isso aí. Que agora ele faz o erro e quando o filho traz a bênção, ele fica sabendo de tudo. Eu já fiz isso, eu já dei a bênção pro seu irmão. Aí ele fala, agora eu vou matar esse cara. Assim que meu pai morreu, eu mato ele. E a mãe foi lá e falou, seu irmão vai querer te pegar. Racha fora. Racha fora. E foi ali onde ele perdeu, por causa de uma escolha errada, o conforto da casa, o carinho da mãe, o carinho do pai, por causa de uma decisão. O carinho do irmão. O carinho do irmão, a proteção do irmão, porque o irmão era perigo. Aí agora ele vai pra aranha e aí começa as consequências, né? Tudo. Mas antes ele tem um encontro, né? Quando ele aqui pra Jacó era tudo uma questão financeira, porque ele fala, Senhor, se você me abençoar nesse caminho, eu te dou o dízimo de tudo. Ele achava assim, só precisa de dinheiro. Então tem a ver a gente também acha que tudo é essa dinheiro. bênção que ele tanto desejava, talvez no subconsciente dele, tinha a ver com dinheiro. Mas é que ele também. sabia, falar que, Não é só isso, que aquele... só essa carência de ser alguém. Não, eu entendo. Ele vem mostrando depois que tinha o dinheiro, a ambição envolvida também não, nas questões. Mas pensa bem, você sai da casa do seu pai e sua mãe, da proteção. Na casa do seu pai você tinha comida, roupa lavada. E agora você precisa de quê para sobreviver? De dinheiro. Você vai pagar seu aluguel. Que a Bíblia ele mostra sabia. que nessa viagem dele, até pedra ele usou como travesseiro. Então a situação dele já estava ruim. bem... Pensa você aí, vou sair da casa dos meus pais, vou viver de rodoviária em rodoviária dormindo. Preciso de dinheiro para pagar o aluguel. Mas ele ainda não tinha entendido ali. Ali tava, porque ele falou, Senhor, né, me dá dinheiro aí que eu te dou o dízimo. Para ele, tudo se resumia em dinheiro. Como hoje, muitas pessoas pensam que tudo se resolve com dinheiro. Se eu tiver um dinheiro, vou ser mais feliz. Se eu ganhar mais, vou ser mais feliz. Se eu estudar mais, vou ganhar mais dinheiro. E aí, quando chega em uma situação de saúde, por exemplo, ele descobre que o dinheiro não serve para nada. E eu achava até ali que, não, precisa de dinheiro. E falando sobre a prosperidade de ambos os irmãos, você vai encontrar dentro da Bíblia uma riqueza da parte de Jacó meio suspeita. Não da de Esaú. O cara, quando você vai ter um encontro, o cara já está muito bem sucedido no encontro dos irmãos. Eles, mas Jacó também tem posses, conseguiu. Mas vocês já pararam para analisar como que foram essas posses? Uhum. Ele trabalhou, pagou preço, fugiu, foi para casa do seu tio Labão, ficou lá trabalhando como um escravo, cuidando das ovelhas que não eram dele, cuidando para poder casar, trabalhando para poder casar com a filha dele. Foi enganado, enganou. Baixou o salário dele 10 vezes. 10 vezes. Agora, a questão da riqueza dele, tudo começou quando eles dividiram os gados. Que ele foi lá e colocou. A vara. Pra que aquilo ali? Pra enganar. A riqueza dele já vem duvidosa. Se ele tá debaixo de uma promessa, ele tem que entender que ele não precisava ele fazer nada que as coisas aconteceriam. Mas então, não, ele tá usando tudo da performance continuou dele. Ainda... Ele continuou. Porque ele fugiu, mas ele fugiu da face do irmão, mas o e engano você foi vê junto. que a bênção estava sobre ele, que mesmo nas enganações a bênção estava sobre ele, mas ele continuava insistindo nas enganações. Mas eu quero voltar que ele estava usando pedra nesse caminho como travesseiro, mas esse cara tinha um azeite. Sim. Né, que ele fez o altar. Quer dizer, o azeite dele ele não faltou. Isso é interessante porque exatamente sobre esse azeite que a gente está conversando aqui, sobre essa questão, foi exatamente quando ele deu aquilo que ele estava preparando para poder adquirir a bênção. Foi ele que preparou um guisado. Então quer dizer que ele ficou sem comer para poder ter aquilo que ele queria. A gente só olha o lado às vezes negativo, mas quer dizer, pô, esse cara tá querendo ser abençoado. Ainda que ele esteja usando de uma forma ou de outra por falta de sabedoria, ou falta de um mentor legal na vida dele, ele tá fazendo as coisas erradas, mas ele tá querendo. Judas, ele queria o dinheiro, então ele entregou Cristo. E os sacerdotes? Queriam Jesus, então eles pagaram. Então, às vezes, fala, pô, vou pagar para ser abençoado. Não é questão de ser pagado, é a intenção do porquê. Judas, ele quer as moedas e vende Jesus. Os sacerdotes, não. Eles falam, pode ficar com a moeda, mas ajudar Jesus. E quem é melhor? Os sacerdotes ou Judas? Nesse caso, eu preferi ficar com o sacerdote. Estou pagando para ter Jesus. Já ele não, ele tá vendendo Jesus para ter o dinheiro. Então o que tá acontecendo aqui nesse momento? O cara tá falando, cara, eu fico sem comer, mas eu preciso ser abençoado. Eu preparei isso aqui, mas eu preciso ser abençoado. Eu quero essa bênção, eu faço de tudo por ela. A ponto é de mentir pro pai, a ponto de enganar todo mundo, de enganar meu irmão. E tudo isso agora o cara tá ali, tá sendo abençoado por quê? Exatamente porque tem algo dentro do coração dele que a Bíblia não revela. Mas as atitudes dele estão revelando o quê? A vontade de ser alguém, de se dar bem na vida, de conseguir alguma coisa. Eu acho que é isso aí. Ele queria uma posição, ele queria talvez ser amado pelo pai, tanto quanto o irmão era. Eu acho que ele não olhava, ai, minha mãe me ama. Acho que ele olhava, meu pai não me ama. Que a gente tem tendência a sempre olhar o que não é do que o que é. Tanto que essa compra aí não teve proposta legal, que na hora do pai abençoar, ele teve que fingir que era o irmão. Porque senão não teria validade nenhuma. Aquela troca ter chegado lá e falado, eu já fiz assim com o meu irmão, nós negociamos, ele me vendeu a primogenitura. Isso aí, a bênção é minha. Nem ele mesmo acreditou que aquilo ali foi válido.
Mas não era válido mesmo, porque a bênção do pai era que valia. Então, assim, a palavra... E olha quando o pai chegou e falou assim, filho, não tenho mais nada pra te dar, deu tudo seu irmão. Mas não custava nada Jacó falar assim, não, Esaú, eu te abençoo muito mais que Jacó. Não, porque palavra pra eles naquela época tinha um valor. Hoje em dia, infelizmente, os pais não têm mais palavra com o filho. Os patrões, os empregados não têm palavra. Os filhos não têm. Então, assim, a palavra hoje virou... Esposo com esposa. E ali, ó, não, infelizmente, eu já dei. É como se fosse um testamento. Eu quero falar sobre o encontro que ele teve, cara. Pai. Nessa viagem dele. Com quem agora? Com quem? Com quem Já com o anjo? Com o anjo. Com o irmão. Que ele tem vários encontros ali, né? Mas porque mesmo depois desse encontro, ele continuou... Sim, porque desonesto, né? Que a vara lá já foi depois do encontro mesmo. Não, o encontro foi na volta. O encontro foi na volta? Foi, no caminho de volta. Quando ele entendeu que ele precisava quando refazer ele viu o caminho. escada, anjo subindo e descendo. Foi o primeiro encontro dele, foi ali. A escada foi no dia da pedra. Na ida. É porque ele fez um caminho de ida e o mesmo caminho de volta, né? Então, exatamente. É confuso mesmo. Ele foi o primeiro encontro com a espiritualidade, né? Com o mundo espiritual. Foi ali quando ele dorme, faz de uma pedra um travesseiro e tem um sonho com escada subindo e descendo. Dentro da cabala tem uns misticismos que eles usam ali, falando que são anjos protetores, anjos... Dentro da cultura judaica, eles revelam muito... Tem muito misticismo dentro da própria cabala que fala que isso aqui era anjos que subiam e desciam, que eram anjos protetores, que estavam levando orações, que estavam guardando ele. Mas ali a escada também revela muita coisa para nós. Que se ele tentou subir, alcançar as bênçãos através, vamos dizer assim, de um elevador. E também Deus estava querendo mostrar para cara, tinha uma escada para você subir, é degrau por degrau. Ele queria talvez ir pro último degrau. Você não precisa passar por cima ou burlar nada. Olha o que os anjos estão fazendo. Seu anjo faz, por que você não fez? Por que você também não faz? Você tá entendendo? Então o primeiro encontro dele com o mundo espiritual foi aqui. E também acho que ligando o céu à terra. Porque a escada ligava do céu para a terra. Sim, e exatamente o Isaac só reproduziu na vida de Jacó aquilo que o Abraão tinha reproduzido na vida dele. Então ele não podia acrescentar mais palavras. Ele não podia dizer uma bênção a mais, porque exatamente não foi uma bênção criada pelo pai. Foi uma promessa feita por Deus. Então eu não posso acrescentar nada nesse livro nem tirar nada. Então o que Abraão reproduziu na vida de Isaac foi o que Deus tinha falado com Abraão, que Abraão fala para Isaac e Isaac está falando para Jacó. Só que na vida de Jacó não teve para ninguém ele reproduzir. Mas a gente entende que por causa daquela conversa do ventre, isso tinha que acontecer. É isso que eu tô falando. Independente se foi Esaú facilitou ou não, quem ia ser abençoado era Jacó. Já estava determinado desde o ventre. Só precisava tomar atitude. É o que a gente faz, né? Já tem uma bênção sobre nós, mas queremos pegar atalho, né? E esse encontro ali, quando ele encontra com o anjo, é muito interessante ali também esse encontro, porque você vê que ele passa o recado que chegou para ele no Vale de Jaboque foi que seu irmão tá vindo. E vem pra pegar ele, né? E tá vindo aí com 400 homens. Poxa, acabou. Por que ele ficou para trás? Primeiro, uma atitude bem covarde. Eu vou levar minha família todo dia na frente, todo mundo, né? Se caso alguém conseguir vivo de lá nessa matança, porque se ele tá vindo, deve estar vindo com sangue no olho. Já vou ficar para trás, quem sabe dá tempo de eu continuar fugindo. Só que o que impediu dele fugir foi exatamente a luta que ele estava lutando. E dentro da cabala tem outro misticismo também que fala que era o espírito de Jacó que estava lutando com ele, entre a briga desses dois irmãos, que tinha iniciado no vento, que tinha que acabar ali. Então, dentro da cultura judaica, dentro do cabala, dentro do misticismo que eles apregoam entre eles também, eles falam que aquilo ali era Jacó lutando com o espírito de Esaú. E dizendo assim, essa luta precisa acabar. Eu gostaria de falar sobre o encontro dele. Ele foi para casa do tio dele, irmão da mãe dele, o Labão, que era irmão de Rebeca, a mãe dele. E aí, esse mesmo Labão, ele estava lá quando o mordomo de Abraão, o Eliezer, foi buscar a esposa. Rebeca. E aí, o que Labão presenciou? Muito ouro, muita coisa. Então, quando Jacó chegou, tá aí, o que Labão lembrou? Riqueza. Sim. Tem alguma coisa pra mim. Quando Labão chega lá, encontra o quê? Um foragido, liso, mas aí de alguma forma... Ele sabia que tinha uma bênção sobre ele. Mas aí ele falou assim, vou tirar proveito de alguma forma disso aqui. E aí começou as desonestidades, né? E também interessante que, né, você falou sobre as varas, que a Bíblia diz que as ovelhas iam beber água, olhar para a vara e ficava malhada. E fazendo uma analogia aí, né, a ovelha, ela olha para a vara do pastor, ela vai ter... A ovelha vai ter a cara do pastor. Então, o pastor ele é responsável por dar exemplo para a sua ovelha. Porque as ovelhas iam beber água, olhava para a vara. E do jeito que a vara estava, ela saía. Então, a gente vê muitas igrejas doentes, porque tem muitos pastores doentes. A gente vê muita igreja sem compromisso, porque, infelizmente, tem líderes sem compromisso. Então, cuidado, né, pastor Labão, o pastor Jacó, a vara, a gente pode, né, trazer até independente, líderes de empresas, né, de bairros, de comunidades, né? Porque hoje em dia, todo mundo quer sair por cima. Ninguém quer ficar por baixo, ninguém quer ser sombra mais de ninguém. Sendo que Deus mandou a gente descansar exatamente na sombra.
A sombra do Onipotente descansará. Mas ninguém, eu quero fazer sombra. E só faz sombra aquilo que é grande, aquilo que é alto. maior. Entende? Mas as pessoas só querem, o espírito de grandeza está tanto na vida das pessoas que elas estão dispostas a fazer de tudo. Poxa, um cara que engana o pai está disposto a enganar qualquer um. Um cara que ele queria ser, ele sai da casa dele com o nome de Esaú. Ele, não, eu sou Esaú. Então ele tá fugindo como Esaú. Mas a voz era de Jacó. Era de Jacó, o interior dele era de Jacó. Havia um Jacó ali dentro que era o quê? Pacato, simples, humilde. Só que foi influenciado. A má influência A tá minha fazendo esse enganadora cara, aí foi a mãe. tá fazendo esse cara ter uma vida completamente atribulada por causa de uma influência. Então, assim, olha o poder que uma mãe tem de abençoar, de amaldiçoar o filho. Tremendo. A Bíblia fala, a mulher sábia dificular, tola destrói, né? Com as próprias mãos. E aí, rapaz, eu fico tentando entender o sofrimento de Isaac também, porque o pai também sofre com aquela situação. Um filho foragido, um filho cheio de ódio, aquela confusão toda, mas as consequências não tem jeito, cara. Depois, o que aconteceu com Jacó lá na frente com José? Ele teve que ficar Ele repetiu a mesma coisa com os filhos dele. Você entende, cara? É incrível o exemplo que a gente falou, né? O essa exemplo. consequência desse erro. Então, quanto menos a gente errar, vai ser melhor pra nós mesmos, cara. Tanto a família de Abraão, Isaac e Jacó, você vai ver dentro de toda essa linha que Abraão mentiu a respeito da esposa, o Isaac mentiu a respeito da esposa. Então todos eles têm uma confusão que já está seguindo, que é chamada dentro do meio do cristianismo de maldição hereditária, que é o mal em ação. E qual é esse mal? É um mal que prega na gente? Não. É um mal que é através do ensinamento. Exemplo, né? Exatamente. Ó, um exemplo. Ó, a mulher comprou as panelas lá e o cobrador tá lá cobrando. Ela não tem dinheiro, o que ela faz? Filho, fala que mamãe tá aqui não. Pronto, é uma maldição que ela tá ensinando o filho a mentir. Ele já aprendeu. Tá entendendo? Não é uma maldição que é um negócio espiritual. Vem no sangue, no DNA. Não, né? é uma coisa assim de ensinamento. O Isaac podia ter feito, pô, meu pai mentiu lá falando que minha mãe era a irmã dele. Então, pra mim se dar bem, vou fazer a mesma coisa. Então eles estão acabando seguindo uma linha de maldição hereditária que mesmo tá que o Isaac não estivesse presente, por exemplo, mas alguém contou essa história. Sim, a história às vezes contava até como piada no almoço da família. Ah, enganei, Rapaz, menti. Dois amigos meus pastores, e aí falar, seu filho, parece comigo, tô criando. Eu me remeteu à minha infância, meu pai falava isso também, só que isso me trouxe um ódio no coração e desencadeou várias coisas. Eu falei com os dois isso, falei, não faz isso, porque é uma coisa simples, uma brincadeira, mas essa criança, ela não tem maturidade para absorver não, isso. E você nem sabe como que ela vai receber aquilo, né? Não é questão de maturidade, às vezes para umas crianças não deu em nada, para outras deu, a gente tem que respeitar o tempo e o limite do outro, né? Sim, exatamente dentro da história de Labão e Jacó ali, você vê que um tá tentando enganar o outro para sempre sair por cima. Todo mundo quer se dar bem, né? Ele engana um, outro engana outro, até a riqueza, tudo que Jacó construiu, ele foi através disso aí. Dessas varinhas, das trapas. Ele chega a usar um ponto que é meio suspeito dentro da Bíblia também, que ele fala que Deus revelou para ele em um sonho. Quem tá falando isso é ele. A Bíblia, quando Deus se manifesta, ele diz assim, assim diz o Senhor. Mas quem tá contando que Deus apareceu para ele é o próprio Jacó. Então já não é tão confiável assim, da pessoa que tá partindo. É igual o livro de João, o discípulo, o apóstolo que ele mais amava. Quem escreveu? O próprio João. O próprio João. Porque ele se sentia amado. É entende? como eu me sinto. É como eu estivesse vendo minhas coisas prosperar aqui. Pô, tô conseguindo roubar um negocinho. Deus tá me abençoando. É o que tem de Jacós aí falando que é Deus que mandou falar, Deus que abençoou. Tá cheio de... Pastor, fala uma coisa pra gente. Era um anjo ou era o Senhor na briga? Porque a teologia se divide, né? Anjo com A maiúsculo. Sim. Essa luta de Jacó, na sua opinião, foi com o anjo ou era o próprio Deus? Era o próprio Deus. Era uma teofania. Baseado em quê? Era uma teofania do próprio Deus brigando com o próprio ser humano, buscando mudança. Por que remete a esse entendimento? Como podemos falar para o ouvinte... é o próprio Deus por causa disso? Porque a Bíblia ela é bem clara que o céu vem lutando para tentar resgatar a terra. A ponto de Deus enviar o seu próprio filho. O que está acontecendo ali é uma mudança de o próprio Jacó lutando. Deus querendo mudar Jacó. A vontade de Deus era mudar Jacó. A ponto do próprio Deus ter que descer para fazer essa mudança. Porque tudo já está se remetendo às coisas que vão acontecer através de Cristo. Tudo. Quando você vê Moisés lá em cima do monte, que Arão e Ur estão segurando a mão dele, ali já está mostrando o Calvário. Você vê ali que tem um segurando lá de cá, os dois ladrões na cruz. Quando estava na cruz, levantando o cajado, o povo vencia lá embaixo. Quando ele baixava, o povo perdia. Então aquele retrato daquele cenário ali já estava remetendo o que ia acontecer lá na frente. Você vê que o ladrão à direita e o ladrão à esquerda. Arão e Moisés segurando o cajado. Então tudo já é um reflexo das coisas futuras. Então exatamente, Deus está descendo para lutar, para transformar. Na realidade, eu ouço algumas pessoas falarem que o plano perfeito, que é Jesus, começou em Belém. Eu acho que o plano perfeito de Jesus começou no Jardim do Éden, quando houve a corrupção do homem. Na verdade, antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque lá em Pedro fala que o cordeiro que foi preparado, né, para a imolação antes da fundação do mundo.
Então, Sim. antes do haja luz, ele disse haja cruz. A cruz já era um plano perfeito, porque Deus já nos conhecia. O livre-arbítrio, né, foi usado por Adão e Eva, mas Deus já nos conhecia. E o pastor falou sobre a questão de tudo tipifica, tudo aponta, né, para o Novo Testamento. A própria pedra que Jacó dormiu. A Bíblia diz que Jesus ele é a rocha em que nós podemos descansar. Ele usou como um travesseiro para descansar, para dormir. Então, precisamos estar firmados nessa rocha e descansados nele, porque não adianta você sozinho, não vai conseguir nem mudar você mesmo, porque Jacó não conseguiu mudar ele mesmo sozinho. Ele fez de tudo, vendendo guisado, fugindo para casa, trabalhou honestamente, a princípio, com o sogro dele, né? E nada resolveu, porque a gente não consegue sozinho. Você fala muito isso. Sozinho nem tente, não é isso? Sem Jesus nem tente. Então, Jesus é Eu essa tentei rocha. algumas vezes, não deu muito certo pra mim, não, sem Jesus. Não Eu dá- sempre não tinha um dá plano certo. perfeito sem Jesus. Depois eu ia ver. Não dá. Problema. Todo plano perfeito. E Jesus, pastor, Deus é o Deus improvável, né? Porque Jacó era o improvável. Rapaz, o interessante que eu acho, eu converso sobre isso. A gente visa números. Quantos inscritos no canal? É quanto em dinheiro? Mas só que Deus, olha o que é que Deus faz. Ele descer pra lutar com o homem, pra alcançar uma alma, cara. Uma alma. Eu passei essa semana ali, pessoal que usa droga, eu falei com um amigo meu, eu não consigo ver um nó mais. Eu consigo ver almas. A alma. Mas Essa são almas. sensibilidade, cara. E aí é quando a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriar, é isso. Nós não vamos mais ver almas, vamos ver pessoas. Fica com medo, tem jeito de ladrão e tal e tal. É isso quando fala que o amor esfria, é por causa que o pecado tá muito grande. Então não é porque eu virei ruim, é porque tá tão difícil confiar nas pessoas, ver a alma das pessoas, que eu vejo agora um ladrão, um bandido, um risco pra mim. Então é isso que eu entendi, que quando a iniquidade aumenta, o amor esfria, é porque eu não consigo mais amar as almas. Então, bom que você vê a alma, porque tá difícil amar a alma, porque hoje todo mundo parece que oferece risco pra gente, E a né? história mostra isso, né? Até voltando um pouquinho sobre essa questão da luta, você pode analisar que tudo está tão apontando para o que ia acontecer, para o cenário de onde Cristo andaria, porque a rejeição da promessa já estava apontando para o povo que ia rejeitar a Cristo. Você vê, eu vim para os meus, mas os meus Não me aceitou. rejeitaram. Então a promessa caiu sobre quem também? A vida de nós que fomos enxertados. Graças a Deus. Então foi graças a essa rejeição que eles fizeram que nós estamos aqui hoje. Os jambuzeiros somos nós. Você entende? Então nós somos enxertados nós éramos esse zambuzeiro bravo. E hoje nós estamos enxertados na oliveira. Por mais que a promessa fosse por um filho, a Bíblia não ressalta em momento nenhum. Só porque um seria abençoado que o outro seria uma maldição. É isso que a gente pensa, porque falar, tá próspero. Não importa, se a bênção é sobre a sua vida, glória a Deus. Se eu tô perto de você, seu irmão, a tendência é eu ser abençoado também. Com certeza, você porque entende? a lógica é essa. Você tendo bênção, você pode me abençoar. Não tem texto de maldição falando que o irmão mais velho vai ser o abençoado e o mais novo vai ser amaldiçoado. Então não importa se eu sou mais velho ou sou mais novo. Então, na verdade, isso nos mostra que o homem continua não entendendo a palavra de Deus. Com Tanto que certeza. o próprio Cristo, quando ele veio, ele mesmo fala, eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Essa promessa, a rejeição, ela teve até um propósito. Porque se não tivesse a rejeição, talvez nós não estaríamos aqui hoje. É. Pastor, sabe uma coisa que eu posso perceber também? Que naquela luta ali com o anjo, né, com o próprio Deus, como o senhor falou, ele falou assim, o anjo falou assim, me larga. Ele falou, não larga enquanto me abençoar. Mas que bênção que ele queria, o cara era rico, o cara tinha esposa, tanto que tinha 4, né, 2 esposas e 2 concubinas. O cara tinha filhos, o cara tinha bens. Que bênção que esse cara queria? Não eram bênçãos físicas, materiais. Ele queria, era essa transformação que muitos hoje lutam. Cara, eu não quero mais roubar, cara, eu não quero mais me prostituir, cara, eu não quero mais ser homossexual, eu não quero mais mentir, não quero mais fofocar, eu não quero mais beber. Essa luta interna, você não quer, mas não consegue parar. Eu quero parar de usar droga, não consegue. Essa luta, você pode ter tudo. Mas essa luta interna, só realmente Deus vai te ajudar a vencer. Porque o cara, que benção que ele queria, cara. Interessante, umas coisas simples. Você falou sobre fofocar. Eu tava conversando com um conhecido meu. Não é Ele simples falou, não, rapaz, eu irmão. tenho esse mau costume. Eu já me pego falando de pessoas. E o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, rapaz, você gosta de falar sobre vida de pessoas? A Bíblia tem sobre vida de um monte de vida pra você gente, falar. cara. Vai na Bíblia, meu irmão. Tem que vigiar, porque a gente pensa que a fofoca não vai levar pro inferno, mas leva. E essa luta foi tão incrível e intensa, porque quando ele nasce sendo Jacó, no meio da caminhada, da vida dele se torna Esaú, né? E agora nessa caminhada, exatamente naquela luta que ele faz ali, ele fala, não só como abençoar, não, eu quero te abençoar, não. Qual é seu nome? Mas por que ele perguntou isso? Ele sabia. Como é que você se chama? Porque você quando nasceu era Jacó. Você tá fugindo sendo Esaú. aí, E você agora, sabe qual quem nome você você vai é? usar comigo? Eu preciso que você me revele a sua identidade. Eu preciso que você joga pra fora. Você confessa. Eu prefiro que você fale, eu sou um Jacó. Eu preciso ouvir da Eu sou um sua camarada boca. que enganei meu pai, que eu enganei meu irmão, eu enganei meu tio Labão, e eu tô aqui, eu confesso, eu sou Jacó. E aí? Tá disposto a abençoar um camarada que
Não presta pra nada? Que não presta pra nada? Você tá disposto a investir em mim? E o cara falou, cara, claro que eu tô. Toma aqui uma marca. Eu só precisava ouvir da sua boca. Eu só precisava que você confessasse. Com a boca confessa, né? A Bíblia fala. Né? Com a E boca foi tão confessa. interessante que a bênção que ele falou, eu quero ser abençoado. E o anjo não tinha uma bênção física pra ele. Ele falou, a partir de hoje você não se chama mais Jacó. Mas Uau. interessante que ele não foi logo de cara chamado Israel, não. Não, por quê? Mudou o nome ali, mas ele é todo mundo chama de Jacó ainda. E Quem aí? sabia disso? Ele. Só ele. Então, o que faria as pessoas chamar ele de Israel? A sua atitude. Porque ninguém sabia. Ó, a partir de agora, o anjo eu lutei com o anjo, ele falou que o meu nome é Israel. Então, prova isso na sua atitude. A pessoa mesmo colando rótulo nela, né? Não é. Então, as pessoas viram, cara, esse cara não tá com atitude mais de Jacó, mas ele tá com atitude de Israel. Então, a partir de agora, o nome dele é Israel. Então, o que muda o meu nome não é mudar no papel, no cartório. O que muda o meu nome é minha atitude. Ladrão, ele vai ser chamado de ladrão porque ele vai continuar roubando. Quando ele para de roubar, ele não é mais chamado de ladrão. O mentiroso é a mesma coisa, o fofoqueiro é a mesma coisa. Então, a minha atitude me nomeia. Então, as pessoas são nomeadas, não são pelo o nome de cartório, é pela atitude. É o queimadinho, eu perdi minha identidade a depois que virei pastor. piriguete. É perigoso agora eu ter ovelhas no meu meio que não sabe que meu nome é Bruno. Não, e a sua esposa também, né? Porque ninguém conhece o nome de esposa de pastor, é a mulher do pastor. Mulher do pastor. Aí o pastor, quem é o pastor? Eu não sei o nome dele, não sei que ele é pastor da igreja. Então a gente acaba tendo esse rótulo por causa das nossas atitudes. Graças a Deus, né? Que a gente possa mudar para que o mundo veja Cristo em nós, né? Através de nós. E quando ele muda esse nome de Jacó, ele fala, esse nome não vai ser mais Jacó. Ele não tá falando só o nome. As suas atitudes não vão ser mais de Jacó. Uma história, né, pastor? A sua vida não vai ser mais de Jacó. Você não vai precisar burlar mais nada, enganar mais nada, porque a partir de agora o seu nome é Israel. Mas um nome não muda a atitude de ninguém. Ele poderia sair dali sendo chamado de Israel pelo céu, mas a terra ainda conhecia ele como Jacó. Através de quê? Das suas ações. Pô, o cara continuou mentindo, continuou enganando, mas não foi isso na história dele. Ele continuou sendo chamado de Jacó, mas depois você pode ver que acabou. Você não escuta mais Jacó. É Israel. É Israel. Porque verdadeiramente ele vestiu o nome que Deus queria dar para ele. De filhos. E não simplesmente de criatura. Tanto que quando o irmão dele olha para ele, não sei se o irmão dele tinha algum plano de matá-lo. Quando o irmão dele olha para ele, o irmão dele não consegue fazer nada. Ele fala, porque eu olho para você como ver o rosto de Cristo. A face de Cristo. E aí teve uma outra atitude. Ele falou assim, vamos comigo. Ele falou, não. Você é mais forte que eu. Você tem mais homens que eu. Pode ir por esse caminho que eu vou pelo outro. Porque nem sempre a sua caminhada é a mesma do Bruno. Você talvez não está pronto para ter mais homens, mais poder, mais dinheiro. Segue o seu caminho, eu sigo o meu, porque agora eu sou Israel, eu preciso pegar um caminho diferente. Você vê que ele viu o irmão, se perdoaram, mas cada um seguiu o seu caminho. Nem sempre a história do irmão vai ser a sua. O caminho do irmão, o sucesso do irmão vai ser o seu. Porque talvez você não esteja ainda preparado para ser. Né? Então eu vejo também que ali já foi ele mostrou uma atitude diferente. Ele falou, não, vou juntar os meus bois com o meu irmão, os meus homens com o meu irmão. Vou ficar forte. Ele falou, não, eu não tô pronta para isso aqui que meu irmão tem. É muito poder. Que ele fala. Esse reconhecer que não tá pronto é só muito para quem teve o encontro e foi marcado. Só que, olha, uma coisa tão interessante que eu queria que vocês pensassem comigo nesse momento também, que o que é ser grande? Será que é ter posses? Ter mais? Ter dinheiro? Ter riqueza? Será que não existem homens grandes morando em barracas de madeira? Ou existem homens pequenos morando dentro de palácios? Existem homens grandes e grandes homens, né, pastor? Você tá entendendo? Então essa questão, e o maior servirá ao menor, ela se cumpriu no encontro deles. Porque quando Jacó chegou para ele e falou assim, eis aqui teu servo. Jacó chegou para ele como servo. Então quer dizer, eu sou teu servo, mas eu sou maior que você porque eu reconheci o meu erro. Será que Esaú reconheceu que ele tinha vendido a primogenitura? Pô, eu vacilei, foi ali. Foi ali que eu rejeitei todas as bênçãos. Pai, me perdoa por isso, mas não faz. Jacó já reconhece. Quando ele confessa o nome dele, meu nome é Jacó. E eu preciso de uma mudança. Aquele reconhecimento fez ele ter um novo nome. E esse novo nome era para que Jacó viesse entender. Você precisa mudar suas atitudes, cara. Eu tô te dando um novo nome, mas você que precisa mudar suas ações. Então, a partir daquele momento ali, tanto que ele queria essa transformação dele através da mudança, que ele sai dali como? Até andando diferente. Foi preciso. Toda vez que ele tá ali, opa, rapaz, é mesmo, ó, meu nome não é mais Jacó. Ó, meu nome é Jacó. Então, cada mancada que ele dava. Na carne, né? Quando ele lembrava, agora tinha que lembrar, opa, peraí, eu não sou mais Jacó, eu sou Israel. Então, todo mundo olha pra ele, então, esse cara tá andando diferente. Foi assim, como é que você tá com. Você não xinga mais, a marca do encontro, não bebe mais, não rouba mais. O que esse cara tá diferente? É o nosso andar que vai nos dar um novo nome. Meu apelido, Bocão, por lá de Feu Rosa, era Juninho Capeta. Me chamava de Bruninho Capeta. Lá da Enseada, falar que eu era ciclone, que eu andava com roupa de ciclone. Em cada bairrozinho eu tinha um nome, mas ninguém sabia meu nome.
Pouco sabia que eu me chamava Bruno. Então eu era de Ciclone, era de Bruninho Capeta, eu era de Bocão, de Galo, porque eu mexi com galinha. Então as minhas atitudes estão me dando nome. Deus falou, vou te dar um nome, Israel. Mas se chamar Israel vai depender de você. Tome posse Vai desse ter uma nome. marca, né? É com você, mas eu vou te tocar aqui pra você lembrar disso também. Porque o andar, a partir do momento que você tem um encontro com Deus, seu andar tem que ser diferente. É o meu andar Não que pode vai me mais dar o andar meu igual. nome. São as minhas ações. As nossas atitudes estão nos nomeando. E as Glória a escolhas, né, Deus. que você vai ter depois daquele dia do encontro. Uau. Encontrou com Deus, você precisa fazer escolhas diferentes, que foi o que ele fez. Ele escolheu, além de perdoar o irmão, né, ele escolheu caminhos diferentes, porque ele entendeu qual era o lugar dele. Então, eu acho que às vezes a gente está precisando disso, de um novo nome e de uma nova caminhada com Deus aí. Porque às vezes a gente, é o que a Bíblia fala, né, que é melhor entrar no céu sem uma perna. Às vezes vai precisar não só marcar, mas cortar. Um ponto interessante também foi o que eu vim falando com o Salatiel dentro do carro, foi não a ausência, mas como Deus falou assim, cara, você vê que em momento nenhum, quando essa família entra em conflito de criação de pai e de filho, Deus não se manifesta em texto nenhum. Você não vê Deus se manifestando, aparecendo para Isaac, Deus falando com a mãe, ou Deus falando com Esaú. Deus não fala com ninguém, porque ele já tinha lançado uma promessa. Ele já falou lá no início. Então o tempo todo que a família está se bagunçando, Deus só está assistindo. Rapaz, o que isso vai dar, hein? Daqui a pouco vê um querendo matar o outro, um fugidor. E quando ele vira o fugidor, aí quando Deus começa a aparecer. Agora eu entro. Mas Deus apareceu porque sabia que ele ia ser levantado um altar. Você vê que ele acordou e da mesma pedra que ele usou como travesseiro, ele fez construir um altar para Deus. E alguns dizem que aquelas pedras estão lá até os dias de hoje. Como o poço de Jacó. Olha o tempo que esse poço passou, que ele cavou, que até hoje estava lá. Você viu que Jesus estava lá pedindo água à mulher samaritana no poço de Jacó. Olha a estabilidade daquilo, a duração daquilo, o tempo, o vencimento. Nenhum dos poços de Isaac estão aí. Nenhum dos poços que Isaac cavou, foram muitos entulhados que eles cavou, serviu para aquele tempo. Mas de Jacó não. O Jacó atravessou uma fronteira de estabilidade que até os tempos Gerações, de Cristo. A aliança, né, Tava eterna, lá. né? O poço de Jacó. Só que o poço de Jacó, a tendência de quem vai a ele buscar é descer para conseguir buscar da terra o que precisa. É através de humilhação, através de sacrifício. Mas Cristo, quando apareceu para aquela mulher, falou, cara, esse poço aí só te dá os nutrientes dessa terra. Quando você desce para se humilhar nesse poço, você só consegue coisas terrenas. Mas quando você desce para se humilhar nesse poço, nessa fonte, aqui você busca águas que te levarão para a fonte da vida. Aleluia. Glória É a muito Deus. bom essa história. É, incrível. a gente vê que muitas famílias precisam levantar o altar dentro de casa. Precisou acontecer tudo isso para que... E era uma família de crente. Era família de patriarca. Veio lá de Abraão. Promessas, Uau. né, sobre E a aí, família. promessa. A família era para ser linda, né? E aí, que a graça de ser mãe naquela época era um privilégio para a mulher. A mulher ainda De teve dois. homens. E aí, por causa de escolhas erradas, né? Uma família disfuncional. Coisa simples, preferir mais um do que o outro. Não era família que tinha drogado, batia na mãe, nada. Só foi escolhas As erradas. consequências, né, cara? E é importante que levantar um altar dentro da nossa casa para não precisar, depois que nossos filhos estiverem nessas situações... Levantar altar que foragidos, né? E- Altar de foragido, isso aí. Lá eu tenho uma atenção muito grande sobre meus filhos exatamente nesse cuidado. Que eu já fui pastoreado por um pastor que dentro da casa dele eu ouvi o filho dele de 6 anos falando. Eu perguntei pra ele, você vai querer ser pastor também? Ele falou, Deus me livre. Eu quero ser pastor para sofrer igual meu pai tá sofrendo. Ele falou ele usou essa expressão. Aí eu olhei assim, porque o pai dele tava passando uma dificuldade. Ele falou, não quero ser pastor não quero ser pastor não, Deus me livre. Tipo, brincando, mas ele já via a realidade dentro da casa dele. Então pra ele ser pastor, pra passar o que o pai tava, viver como pai, Fosse um fardo, ele né? não queria. Entende? Então dentro da minha casa lá, que eu prezo muito por sempre manter a família unida. Comer só na mesa. Não tem televisão, não tem celular, todo mundo comendo na mesa. Os momentos que dá pra gente se unir, eu sempre tento preservar esse momento. Porque quem conhece melhor do que um pastor do que os próprios filhos da casa. Então, nossos filhos têm muito mais pra falar da gente do que qualquer um no meio da rua. Com E certeza. ali é o verdadeiro lugar para você realmente mostrar seu testemunho, né? Eu já Dentro de fui casa. visitar em presídios também, que 98% dos que me pediam oração eram filhos de pastores. Eram filhos de Filhos de missionários, evangélicos, filhos de né? evangelistas. É isso E a casa é muito atacada, porque sabe que dali tem promessas para sair. Tem de uma casa que já veio, principalmente de uma linhagem patriarca como essa. Então a fúria do inimigo para poder burlar e fazer com que eles percam aquelas promessas é muito grande.
Não que na casa do vizinho não tenha guerra. O mais que ele puder destruir, ele vai destruir. Mas se ele sabe que dali tá vindo um ensinamento de um pai, um ensinamento de uma mãe, que vai fazer esse cara se dar bem, eu vou investir pesado ali. Vai contra-atacar, com certeza. Então o que mais nós vimos em presídio nessas visitas era exatamente isso. Filhos de pastores. Porque o cara às vezes tá cuidando tanto do rebanho do lado de fora que esquece de cuidar do rebanho do lado de dentro. Eu falei, tive uma live com os pastores missionários, eu falei sobre isso. Falei, não sei de que forma que vai ser absorvido isso, mas eu falei, a gente tem que lembrar de fazer missões dentro de casa também, porque acontece isso, a gente se preocupar com as pessoas na rua. Eu passei ali e vi o pessoal drogado, eu vi almas. Mas será que eu tô vendo almas dentro da minha casa também? É que seus filhos pra você são almas. Tem que ter essa sensibilidade, entende? Tem que ter. E é o único bem que nós vamos levar pro céu, sabe? A minha última fala aqui, e aí, rapaz, Jacó, de trapaceiro, agora é o patriarca mesmo? Tomou posse? Tomou posse, ele tomou posse, ele vestiu mesmo o nome de Israel até hoje. Israel é Israel por causa de Jacó. É o Israel de Deus escolhido. É o Israel de Deus. Era para ser um povo que ia perder a linhagem ali. Só que o reconhecimento dele fez com que o povo hoje fosse patenteado como uma nação. E glória tudo isso através de um homem que... Olha de onde veio. Pastor. De engano, de coisas ruins mesmo. E agora não. A nação de Israel Deus tem por esse causa de dom, Jacó. né, cara, de pegar casos perdidos, improváveis. Deus é o Deus do improvável, cara. Como que Quanto pode, mais improvável, mais desafiador para Deus. Eu vi falando com ele dentro do carro. Gente, tem vezes que eu acordo assim e falo, cara, eu sou pastor. Não acordei, pastor. Maconheiro, usuário de droga, curtia baile funk, enganava meio mundo, mentia pra mãe, todo mundo. Se torna um pastor, cara, é completamente fora da curva. Deus, ele não acha que ele fala assim, cara, esse. O homem não consegue fazer isso por si só. É porque também, gente, se fosse o bonzinho virar pastor, aí fala, aí também é fácil, né, Deus? Então Deus tem as coisas difíceis pra gente acreditar nele. Você quer falar mais alguma coisa? Eu ia falar sobre essa questão, o pastor completar então a palavra dele, nesse sentido, que então as minhas atitudes, as minhas escolhas de mudar ou não, vai afetar um povo. Há um povo que, por causa das minhas escolhas hoje, eu posso afetar um povo, porque você vê que ele virou uma nação. Virou uma nação. E exatamente, a nação a nossa casa, é o nosso lar. É dali que vai sair a nação. E foi dali que nasceu o Messias. Exatamente. A nação é a nossa casa. A gente pensa que a nação é o povo externo. Não, a nação sai de dentro da nossa casa. Porque a gente não sabe quem vai se tornar nossos filhos amanhã. Eles podem ser os presidentes que colocarão leis. Eles podem ser os que vão mudar completamente, vão fazer novas conquistas, novas ciências. Só que é onde? Dentro da nossa própria casa. Então essa nação, ela sai do ventre das pessoas. Então nossos filhos precisam ser guardados e cuidados. E Jacó, exatamente, foi essa mudança, essa transformação e que fez ele se tornar esse grande Israel que até hoje. Então estamos gerando promessas para o futuro, mudam, né? Exatamente. Meus filhos, quando eu olho para eles, eu vejo... Meu Deus, tantas coisas na vida deles. Eu falo, caraca, quem esses caras vão ser, cara? Talvez eu tô cuidando de um dos maiores evangelistas. Talvez eu tô cuidando dos maiores missionários que vai surgir pela terra. Quem são eles, entende? Aquela coisa assim de você querer saber. Cara, talvez eu olho pra uma pessoa na rua, tô cuidando de uma ovelha ali. Falo, cara, esse cara também vai ser o cara que vai ser um que vai ganhar as almas que eu tô lutando, que eu não tô conseguindo. Foi uma história que me remete, eu creio que dá um tempo aqui, de um missionário que foi pra um lugar fazer uma missão. E lá ele pregou durante anos e anos e não ganhava nenhuma alma. Ele falou, pastor, eu tenho que voltar. Por que você não tô ganhando ninguém? Calma, fica mais um tempinho aí. Ele pregando e nada. Até que ele ganhou uma jovem. E aquela jovem ganhou toda aquela ilha que aqueles homens estavam, que ele passou anos durante e não conseguia. E às vezes nós estamos querendo fazer coisas que está exatamente na vida de semente, né, cara? A semente foi plantada e às vezes a gente fica preocupado. Talvez essa semente que a gente está plantando não é a gente que vai colher. Exato. Mas alguém com certeza vai colher, cara. Porque essa semente vai germinar, vai virar árvore, vai gerar frutos. A gente tem que ter essa linha de raciocínio. Exatamente. Porque a gente foi doutrinado, a gente quer plantar e colher. E às vezes até colher sem plantar. Exatamente. A gente tem essa cultura do se dar bem, né? Do querer se adiantar, do querer determinar o nosso tempo, não o tempo de Deus, né? Porque esse poder de escolha que a gente tem é um perigo pra gente, a gente usa ele contra nós mesmos, às vezes até inconsciente. Então a gente tem que entender que semente é isso. Plantar, germinar e talvez outros colham. Se não me engano, é a lançar tâmara. o pão sobre as águas, né? Ele volta. Acho que a tâmara é uma árvore que ela demora anos, 100 anos, acho, para dar fruto. Então você nunca vai plantar uma tâmara para você. Então é isso aí. Se não me engano, é a tâmara. Essa parte ruim de encerrar, ela deixa sempre pra mim. Porque né, os convidados falam, rapaz, Alessandra, gente boa, mas Salatiel sempre encerra as coisas. A gente quer tudo agradecer. Tem começo e fim, Salá. Pastor Bruno, que bênção, cara, que o senhor veio aqui compartilhar com a gente esse projeto nosso. O senhor vem apoiando, acrescentando. E a gente aprende muito com o senhor, com as pessoas que vêm aqui honrar a gente, né? A gente fica muito feliz
com isso e quer agradecer e perguntar se o senhor tem algo para falar para... Cara, eu tô honrado em estar aqui com essa equipe maravilhosa aqui, porque tô aqui do lado da minha primeira professora. Essa mulher foi a primeira que me educou nos caminhos de Cristo. Glória a Deus. Eu ia lá só para comer o biscoito que elas colocavam na salinha, era bem menor que foi essa. plantada. Bem menor. E eu lembro até hoje, ela vinha com a bandejinha de alumínio e tinha a Tatiana, elas ali cuidavam da gente, tinha eu, o Frank, o Peto, o Neguinho, todo mundo ali. Só que é uma safra que foi feita. Entende? O Lemão tava ali, o Giló. Então a gente participava, eu ia lá pra comer os biscoitos, né? Mas era obrigado a ouvir a palavra antes. Aí daqui a parte foi pouquinho tinha a plantada, né, palavra. cara? E querendo ou não, eu lembro de coisa até hoje do que os pastores. Elias, o finado, que Deus o tenha, o pastor João Batista. Aquele cara me ensinou muita coisa. Eu quero pedir licença ao senhor aqui, porque me veio agora, eu vou falar. Eu vejo que eu sou cristão, eu vejo dentro das igrejas essa parte, vocês, os pastores, têm dificuldade. Quem vai tomar conta das crianças? Quem vai passar? Ninguém é capacitado, ninguém sabe. Mas olha vocês aqui, o que foi plantado aqui. É isso, essas crianças que hoje, talvez você, não vou ter tempo, não tenho paciência. Essas crianças são esse pastor Bruno de hoje, que foi uma criança que ela cuidou. Então, não veja só essa criança. Veja a semente que você está plantando, que pode ser o pastor Bruno. Eu quero trazer isso aqui pra gente, E eu queria tá só bom? fechar falando isso, que eu estava na reunião de líderes infantis, porque depois dessa época aí, pastor, eu parei com criança. A vida foi levando para outras coisas, né? E anos, deve ter quase uns 20 anos, eu acho. Não vou falar a cidade, né, pastor? É por aí. Que eu não dou aula para criança. E eu cheguei na igreja, que tem um ano agora que eu tô nessa igreja, né? Eu mudei de bairro, então eu fui para uma outra igreja. Né? Mas eu amo a igreja, vou te chamar. Hoje estou na ComBC. E aí, a líder do departamento infantil olhou para mim e falou assim: olha, Deus falou que é você que vai lecionar a criança. Eu falei: meu Deus, eu já não faço isso há muitos anos, pastor, que eu não leciono criança. E ela me procurou e falou: ela falou assim: você entrou na igreja, Alessandra. Deus falou: aquela ali. E eu tava esperando, porque lá na igreja tem uma regra dos 3 meses e tal. Aí eu contei essa experiência de você, porque a gente tinha feito uma live e você tava participando como ouvinte e você comentou isso. Uhum. Foi a live da Tia Mara, que é minha irmã, que fez a live sobre criança. E eu comentei isso na reunião. Eu falei, tem um rapaz, um pastor, e ele veio e deu esse testemunho. Então, vocês, professores, olhem a importância do que vocês têm que fazer, se preparar. E aí, hoje, eu tô tendo a oportunidade de você aí, da minha igreja, conhecer quem é o pastor Bruno, que foi um fruto lá do departamento infantil. E Deus agora me levou. Depois de Que lindo, cara. não sei quantos anos, tô lá de novo, dando aula. Deus quer mais pastores Brunos. Cara, que lindo. Cara. Amém. Eu recebo com muita honra, muita humildade, mas, né, sempre é o maior servindo o menor, então agora é sua vez de me servir. E agora você que me ensina agora, pastor. Glória a Deus. Então a gente fica por aqui. Mais um Perguntas Cheque. A gente quer agradecer, muito obrigado às pessoas que estão se inscrevendo, estão acompanhando. Muito obrigado mesmo, apoiando o nosso projeto. Não precisa pagar, é só se inscrever. Muito obrigado, valeu.